Olá pessoal, eu sou o Ângelo, professor de Biologia. Agora nós vamos fazer mais uma aula a respeito da origem da vida e evolução pré-biológica. Bom, hoje eu quero falar sobre outras pessoas que contribuíram para o nosso conhecimento a respeito da origem da vida, tá? E vocês vão entender muito bem que essas pessoas, apesar de não ficarem juntas trabalhando, o trabalho delas foi complementar. Existia uma ideia, que foi uma ideia lógica e que chegaram a uma hipótese, tá ok? Ou seja, uma ideia plausível, uma ideia bastante aceitável sobre a origem da vida, tá bom? Então, por que a gente chama de evolução pré-biológica? É tentar explicar para vocês como surgiu a vida. Quando você assiste a aula sobre biogênese e abiogênese, você fica sabendo que um ser vivo só nasce de outro já existente através da reprodução. Ótimo, você entendeu? Muito bem. Mas, professor, e o primeiro ser vivo? Como é que ele apareceu? Se tem que ter um outro, deve existir um outro para gerar por reprodução, como apareceu o primeiro ser vivo? Aí é que tá. Então, será que a gente pode acreditar que o primeiro ser vivo nasceu por geração espontânea? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não fiquem com raiva de mim, porque eu insisti tanto para que vocês acreditassem na teoria da biogênese. Porém, vamos tentar entender essa hipótese? Essa hipótese é curiosa, a evolução pré-biológica. Bom, começa com a queda definitiva da hipótese da geração espontânea, E isso tudo levou àquela questão, Se os seres vivos não surgem a partir da matéria inanimada, como teria surgido a vida na Terra? Então vamos tentar entender algumas ideias. Esse aí é o Thomas Huxley, com seu maravilhosa costeleta à la Wolverine. Wolverine teria inveja dessa costeleta frondosa, porém, ele foi o primeiro a defender uma ideia da evolução química. Então, pessoal, vamos prestar atenção? Olha só, não tinha nada na vida, não tinha nenhuma forma de vida na Terra, tá? A Terra era desabitada. Então, o primeiro ser vivo surgiu de quê? De algumas substâncias que existiam na Terra primitiva, tá ok? Essa é a ideia, ok? E ele defendia essa ideia, tá? Bom, aí outros pensadores importantes da ciência fizeram também contribuições a esse respeito. Vejam bem, 1920, o biólogo inglês Haldane, e o bioquímico russo, Oparin, retomaram essa ideia e desenvolveram bastante esse princípio. E aí, o que aconteceu? Esses cientistas, eles propuseram a hipótese de que a vida teria surgido a partir de moléculas formadas nas condições da Terra primitiva. A Terra, no início da sua vida, ela tinha condições na atmosfera e na superfície que ofereciam uma matéria-prima, um material, uma molécula, ou um conjunto de moléculas que juntas evoluíram e formaram o primeiro ser vivo. E como vocês sabem que existe reprodução assexuada, ou seja, a reprodução sem
troca de genes, então um único ser vivo pode dar origem a uma população inteira por reprodução assexuada. A ideia é essa, tá? É isso que a gente vai trabalhar, ok? Então, vamos ver. Afinal de contas, como era essa Terra primitiva? Como ela era, tá? Então, quando o planeta começou a se formar, né, na nuvem de matéria que originou todos os planetas do sistema solar, né, juntaram-se rochas, tá ok? Metais de diversos tipos, minerais pesados, e formaram um aglomerado que deu origem ao planeta. Tá? Esta é uma das ideias sobre a origem de um planeta. Bom, depois, à medida que esses materiais se juntavam, se agregavam, né, os planetas cresciam, o que acontecia? A atmosfera desses planetas, elas se formaram. Por quê? Quanto maior a massa de um planeta, maior é a atração gravitacional. E o espaço, o universo, já tinha gases como hidrogênio, hélio, tá? Então o que aconteceu? Formaram-se as atmosferas nos planetas do sistema solar, ok? Então, o primeiro se forma, né, a parte sólida, e depois a atmosfera, que a gente vai chamar de atmosfera primária, tá? Bom, essa atmosfera primária, ela foi mudando, depois foi trocada por uma atmosfera secundária, tá? Então, como é que surgiu essa atmosfera secundária? Olha só, vamos comparar o planeta Terra recém-formado com um prato de sopa, tá? Ou um prato de mingau. Você não gosta de sopa? Então, você gosta de mingau? Tá. Quando a sua mãe faz aquele mingauzinho, né, gostoso, né? Então, a papinha, tá? Com aveia ou com farinha de amido de milho, faz aquela coisinha branquinha gostosa. Ou então você gosta de sopa, então vai aquela sopa quente naquele prato fundo, né? Então, aí o que que acontece? Quando você está com um prato cheio de caldo quente, o que que você faz? Você come pelas beiradas para não queimar a boca, né? Veja só, a beirada do prato está encostado, né? O líquido que está na beirada do prato está encostado na louça do prato ou no vidro do prato. Então o que acontece? Existe deslocamento de calor, esfria primeiro. Então a chave é você comer pelas bordas, né? O prato de sopa ou o prato de mingau. Bom, aí você pega aquele prato assim e vai saindo aquela fumacinha de cima, aquele vaporzinho, né? Vaporzinho, vapor. O que você acha que é aquele vaporzinho, hein? Então, pensa bem, tá saindo vaporzinho, tá saindo vaporzinho. Aí você pega a colher e faz isso aqui, ó, em si, bem no meio do mingau ou da sopa. Você faz um risco. O que acontece? Vira uma espécie de nata. Você vê que tem uma espécie de nata em cima daquele prato, né? Aquele líquido, né? Ele está formando uma nata em cima. Você passa a colher assim e ruga, ok? Então o que aconteceu? Ele está secando em cima. Ele está secando. Porque ele está perdendo o quê para a atmosfera? Líquido. Está evaporando da superfície. Então, se você afastar aquela nata, o que que vai acontecer? Vai sair mais um monte de vapor que estava aprisionado embaixo daquela nata. Você está descobrindo, arrancando a nata e você vê que embaixo o líquido está mais fluido, né? A sopa está mais líquida, o mingau está mais líquido. Então é assim, ela esfria em contato com a atmosfera. Tá? Então imagine a Terra, um planeta parecendo um prato,
né, de mingau. E aquele prato de mingau quente, onde não existia lugar para se pisar. Mas, de repente, o que acontece? Ó, a atividade interna do planeta liberou diversos gases para a atmosfera. E ele começou a esfriar, esfriar, esfriar e formar uma casquinha que depois virou a crosta terrestre. O que quer dizer? Embaixo da crosta terrestre ainda tem aquele material líquido e quente, igual o prato de sopa ou de mingau. Então, o que saía do chão da Terra? Né? Gases como amônia, hidrogênio, metano, vapor d'água. Claro, muito vapor d'água. Pois bem, era isso que estava acontecendo. Tá? A temperatura inicial de nosso planeta, então, era muito alta. Não tinha um chão seguro para você pisar naquela época. Ah, de vez em quando abria-se uma rachadura naquele chão finíssimo e saía aquele vaporzão quente para a atmosfera. Como é que você acha que era a atmosfera? Cheia de gases. Então, além daqueles gases que o planeta pegou lá do espaço, né, teve os gases que saíram do próprio planeta e ocuparam a atmosfera. É o que a gente chama de atmosfera secundária. Tá ok? Então, com uma superfície líquida, você tem muitos gases, muitos gases. Até ela esfriar, a quantidade de gases que subiu é imensa. Imagina um planeta gasoso como esses que a gente vê em fotos, em filmes, né? Júpiter, por exemplo, são planetas enormes, cheios de gás, você nem vê o chão. Imagina que a Terra fosse daquele jeito. Pois é essa situação que eu quero que você pense. Bom, aí acontece o resfriamento da superfície, todo o planeta passa por isso. Tá? Como se fosse uma bola de fogo, mas depois vai esfriando, 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 seca, forma uma crosta. Como é que aconteceu isso? Né? Uma fina camada de material rochoso e sólido se forma, uma casquinha, conforme eu falei. Depois, a água que havia no interior da Terra, ela é expelida, né, na forma de jatos de vapor, como eu falei. Dá uma rachadura, sai aquele vaporzão, né, e vai ser incorporado aquele vapor na atmosfera. Olha como essa atmosfera era pesada, era úmida e cheia de gases que por acaso eram irrespiráveis. Nós estamos falando de uma época que não tem vida na Terra, né? Então esta era a situação, né, que foi mostrada para tentar elaborar uma hipótese sobre a origem da vida. Depois, o vapor de água formava densas nuvens que originavam, lógico, intensas chuvas. Gente, verdadeiras tempestades. Agora, você imagina, caiu uma tempestade, mas caía num chão que praticamente era uma chapa quente. Então, é que nem lá na lanchonete, o cara pega aquela bisnaga e joga aquele líquido na chapa quente, faz aquele barulho, né? Uma espécie de calefação, sobe aquele vapor na hora. É a mesma coisa, gente. O ciclo da água, gente, era muito rápido. A água mal tocava na superfície, já subia. Então, era muita movimentação de água. Ciclo da chuva muito intenso. Ao atingir a crosta ainda quente, a água evaporava rapidamente. Mas de tanto bater na superfície, de tanto bater, acaba ajudando a esfriar. As chuvas torrenciais da época ajudaram a esfriar a superfície da Terra, né? Então, esse ciclo intenso de chuva, né, é óbvio que se é intensa a tempestade, tem também relâmpagos, raios, trovões, etc. e tal. Tempestades elétricas. É impossível você imaginar uma situação dessa sem ter tempestade elétrica. Muitos raios, né, cruzando a atmosfera. Isto, gente, olha, é fundamental, segundo essa hipótese. Por quê? Esses raios
junto com essa atmosfera cheia de metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água, ajudaram a formar, ou foram, assim, a matéria-prima, o ingrediente para se fazer as primeiras moléculas orgânicas, tá? As primeiras moléculas orgânicas. Não existe ser vivo sem moléculas orgânicas. O que é uma molécula orgânica, professor? Não é o tema da aula, mas vamos lá só dizer o seguinte. Molécula orgânica é a proteína, é o carboidrato, certo? É o DNA, que é o ácido nucleico. Orgânica vem da palavra organização. São moléculas complexas, são moléculas com vários átomos. Só que, se você pensar bem, proteína, carboidrato, né? Lipídio, que é a gordura, o próprio DNA, todos eles têm basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio. Tá? Ok? Carbono, hidrogênio, oxigênio tem em todos eles. Pega só esses três como exemplo. Esses três elementos já existiam na Terra primitiva. Só faltava o quê? Um juntar com o outro. Então, o que eles acreditavam? Que as descargas elétricas que cruzavam a atmosfera da Terra primitiva, né, juntamente com os raios ultravioleta, por quê? Porque naquela época não tinha essa camada de ozônio, tá? Não tinha essa camada de ozônio. A intensidade do ultravioleta era muito grande. Ultravioleta vinha do espaço, né? E, emitida pelo Sol, penetrava na Terra e esse ultravioleta, junto com as descargas elétricas, né, provocaram reações entre as moléculas que formavam a atmosfera primitiva. Você pega aquele monte de gases, joga eletricidade, raio ultravioleta, provocam reações químicas. E dessas reações químicas é que surgiram as primeiras moléculas orgânicas. Fácil, né? Quer dizer, lógico, né? É uma sequência de ideias. Bom, uma atmosfera, vamos supor, um chão, uma terra, um planeta, em que você imagina aquela tempestade caindo, de repente o chão da Terra já está mais frio. Então quer dizer, quando resfriou um pouquinho a Terra, a água já começou a ficar em cima dela. E a água ia para onde? Para as depressões da superfície da Terra, formando os primeiros mares da Terra, que eram de água doce, inclusive. Tá? Então os primeiros mares se formaram, enquanto isso a atmosfera castigada de ultravioleta, de raios, e aqueles gases se transformando em moléculas orgânicas, e tudo indo para o mar, tudo indo para o mar, tudo indo para o mar. Você já ouviu a história que os cientistas falam que a vida provavelmente surgiu no mar? Pois é, eu estou indo para esse lado também, né? Vamos lá, para o mar, tudo para o mar. Chovia, formava matéria orgânica na atmosfera. A matéria orgânica era gasosa? Não, era sólida. Então, formava matéria orgânica nos mares primitivos. E aí, o mar primitivo se transformou numa verdadeira sopa orgânica, tá? Tudo ia para o mar. Então, vamos ver aqui, ó. Gases da atmosfera, junto com raios ultravioleta, junto com descargas elétricas, né, formaram matéria orgânica. A chuva se encarregava do resto. Toda a chuva vai para o lugar mais fundo da Terra, ou seja, para o mar. E aí o mar é uma sopa densa de moléculas orgânicas. Está aí começando a situação. Bom, e aí? É só blá blá blá, mas ninguém prova nada? Não tem experiência? Opa, faz parte, né, do método científico a experimentação. Tá? Vamos mudar os personagens agora um pouquinho. Experiência sobre a origem da vida. Em 1953, o americano Stanley Miller, orientado, né, pelo seu professor Harold Urey, ele fez uma experiência que foi, naquela época, muito importante.
tá? Bom, olha aí o Miller. O Miller, ele era um estudante, ele estava fazendo uma pesquisa, né? Uma pesquisa e o professor Urey era o orientador dele. Então Urey ensinou para ele mais ou menos isso que eu expliquei para vocês agora. E aí ele incentivou o Miller a fazer um experimento. Poxa, e se a gente inventar uma atmosfera primitiva artificial e simular as situações da Terra primitiva e de repente a gente consegue talvez, né, formar alguma coisa, uma molécula orgânica, tá? Essa era a ideia. Então, olha o que eles fizeram. Um aparelho, aqui o Miller, ele está com o seu aparelho, aqui ó, na foto, e ele está segurando, né, um eletrodo, né? Mas aqui no desenho, olha como é que fica. Para começar, é um circuito fechado de vidro. E ele tem uma única ponte de entrada e uma válvula que fecha depois. Então aqui dentro desse circuito fechado de vidro, o Miller colocou hidrogênio, colocou amônia, colocou metano, colocou água, tudo que ele leu que tinha na atmosfera primitiva. Tá. A água ficou aqui embaixo porque ele colocou a água no seu estado líquido. Os outros eram gases, então ficavam aqui distribuídos ao longo desse circuito. Aqui ele tinha um lugarzinho por onde ele poderia tirar um conta-gotas com uma pequena amostra, caso acontecesse alguma mudança. Aqui, nessa partezinha, é um destilador, aliás, um condensador, que faz parte da destilação, né? O que ele faz? Ele resfria a água e transforma o vapor em água no estado líquido, em gotículas. E aqui? Aqui nessa parte, você tem o quê? Um balão, né? Onde estão ligados os eletrodos para dar descargas elétricas simulando a atmosfera primitiva, ok? E como é que funcionava esse aparelho? É muito simples, basta colocar fogo aqui nesse balão, que a água vai ferver e a água, o vapor que vai se formar dessa água, vai ajudar e se encarregar de empurrar todos os outros gases nesse sentido. Quando os gases chegam no balão, onde estão os eletrodos, conforme mostra até aqui a foto, ele recebe a descarga elétrica, imitando as descargas naturais da Terra primitiva. E aí, quando chega aqui no condensador, ele resfria, condensa, como se fossem as chuvas da atmosfera primitiva e voltam aqui para o fundo. Gente, depois de muito tempo, o Miller percebeu que esse líquido estava ficando um pouco mais denso e avermelhado. Qual foi a surpresa? Quando ele tirou uma amostra desse líquido e lá dentro tinha aminoácido. O aminoácido é uma molécula orgânica que faz parte da formação da proteína. Isso foi importante por quê? Porque ele imitou a Terra primitiva, a atmosfera da Terra primitiva, usando a teoria, conseguiu produzir matéria orgânica aqui dentro. Então, se ele conseguiu formar matéria orgânica aqui dentro, ele conseguiu contribuir para a hipótese, né, da formação da vida, né, a origem da vida. Ou seja, daí para diante vai se formar um complexo de aminoácidos, uma sopa orgânica, né, lá no mar primitivo, e desta sopa orgânica vão se formar os primeiros aglomerados e depois as primeiras células, tá ok? Mas isso é um tema um pouco extenso para a gente falar em uma única aula, tá? Então o Miller, ele contribuiu no desenvolvimento dessa história, que foi
construída anteriormente, principalmente por Oparin e Haldane, ok? Bom, pessoal, esta é a informação que eu quero deixar bem clara para vocês, ok? Espero que tenha sido claro para vocês. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.